A gente sabe que início de ano sempre é mais apertado financeiramente, mas se você está procurando por um bom smartphone para usar esse ano de 2023, sem gastar rios de dinheiro como gastaria em um iPhone, por exemplo, separamos uma lista com modelos até melhores que iPhone, com ótimo custo-benefício e de 128 GB para cima de armazenamento, porque nos dias de hoje não dá mais para usar um celular de 32 ou 64 GB, né? E os links de cada um, como sempre, estarão na descrição do vídeo e ao clicar você ajuda diretamente o canal. Assiste o vídeo até o final porque deixamos o top 1 do ranking por último, hein? E já deixa o seu like para nos dar aquela força. Samsung Galaxy A33. O Galaxy A33 5G é o mais básico da linha de intermediários da Samsung, lançada no ano passado, e chegou trazendo bons avanços comparado aos seus antecessores, o que faz com que ele brigue pelo título de melhor custo-benefício da linha contra o Galaxy A53 5G, um modelo parecido, porém um pouco melhorado. O A33 chegou ao Brasil nas cores azul, preto, branco e rosé. É um celular com acabamento todo em plástico e com traseira com textura fosca para evitar acúmulos de marcas de dedo, que é um ponto positivo. A bordas curvas também, que deixa a pegada mais confortável, enquanto a tela possui vidro Gorilla Glass 5 para proteção contra riscos e impactos. E por falar em tela, esse modelo da Samsung vem com uma tela Super AMOLED Full HD de 6,4 polegadas e taxa de atualização de 90 Hz, o que pela faixa de preço que ele se encontra são características bem interessantes. O painel tem duas opções de velocidade, então é preciso escolher fluidez ou economia de bateria. E a bateria dele, inclusive, é de 5.000 mAh. A boa notícia é que a autonomia ainda é um ponto forte no intermediário mais acessível da Samsung, com o Galaxy A33 rendendo o dia todo com folga, segundo reviews e avaliações de consumidores. Indo para as câmeras, o conjunto quádruplo do Galaxy A33 5G é liderado por uma câmera de 48 megapixels. Os demais sensores são ultra-wide de 8 megapixels, macro de 5 megapixels e ainda uma lente de 2 megapixels responsável por trabalhar a profundidade de campo, gerando o modo retrato. Já a câmera frontal vai produzir selfies de 13 megapixels e vídeos de até 4K, isso mesmo, nada mal, hein, Samsung? Quanto ao seu desempenho, esse modelo da Samsung vem com uma combinação do processador Exynos 1280, com 6 GB de RAM, que até manda bem em jogos, apesar de não ter força suficiente para rodar games mais exigentes na qualidade máxima. Então não espere ver tudo rodando na qualidade gráfica máxima, ainda mais acima de 60 FPS. No Call of Duty e PUBG, por exemplo, é possível jogar no médio com filtros desativados para ter um bom desempenho aqui. O Galaxy A33 é um modelo ideal para usuários médios que não pretendem exigir tanto do smartphone no dia a dia. Então, se você se encaixa nesse perfil, vale a pena conferir. Agora, se você joga constantemente, o A33 pode ser um problema, então vale mais a pena conferir os próximos da lista com chipsets mais potentes para os games. Moto G52. O Moto G52 é a mais nova aposta da Motorola no segmento que briga pelo melhor custo-benefício. Ele tem design inspirado no G82 e até traz várias características em comum, mas com um hardware inferior para garantir o menor preço. Encontrado nas cores branca, preta e azul no mercado nacional, o G52 possui tela de 6,6 polegadas, com resolução Full HD e painel OLED, com brilho forte, excelente contraste e amplo ângulo de visão. A Motorola garante calibração 100% no padrão de cores DCI-P3, a mesma usada em filmes no cinema. Isso garante uma ótima experiência multimídia com o Moto G52, ainda mais aliado ao som estéreo. E com o Dolby Atmos, o modelo ainda oferece um áudio imersivo e de alta qualidade, que permite que você veja séries e vídeos de uma forma completamente diferente e clara, sem qualquer tipo de distorção. Mesmo se o volume estiver alto, seu amplificador inteligente se adapta para oferecer o melhor som. E o desempenho do smartphone fica por conta da combinação de Snapdragon 680 e 4 GB de RAM. Ele possui recurso RAM virtual que permite roubar 1 GB de armazenamento para aumentar a memória e melhorar o desempenho multitarefas. Ele possui recurso RAM virtual que permite roubar 1 GB de armazenamento para aumentar a memória e melhorar o desempenho multitarefas. Porém, esse não é o ponto forte do G52. Ele é lento na troca de apps e sofre para segurar jogos abertos em segundo plano, o que é um ponto um pouco frustrante aqui. Ainda assim, é possível curtir uns games no aparelho se você não puder investir um pouco a mais em um modelo mais top de linha. Segundo reviews, no PUBG, por exemplo, ele vai ter uma boa fluidez na opção balanceada, com taxa de quadros no médio, mas ainda sendo possível ativar os recursos extras. No Call of Duty também vai ter um bom desempenho na qualidade muito alta com taxas de quadros no médio. No geral, você vai ter que ficar na qualidade mediana em games mais exigentes, porém rodando bem os mais leves.
E no quesito câmeras, temos aqui uma câmera de 50 megapixels, acompanhada de uma de 8 megapixels com lente ultra-wide e outra de 2 megapixels para macros. Já a frontal dispõe de 16 megapixels com vídeos em 1080 pixels a 30 fps. Já a bateria, segundo avaliações de quem testou o aparelho, é o ponto forte no G52. Com 5.000 mAh, a autonomia de bateria pode chegar até 48 horas, a depender do seu uso, é claro. Em testes, ela atingiu uma média de 25 horas de uso moderado, com a taxa de atualização em modo automático, como vem de padrão. É uma boa opção mais básica para os menos exigentes que precisam de um bom aparelho para o dia a dia. Xiaomi Mi 11 Lite. Com um design leve e muito confortável, o Mi 11 Lite 5G é uma das melhores opções de intermediário premium. Ele tem tudo o que se espera de um aparelho dessa categoria: um bom processador Snapdragon 778G, uma tela AMOLED com taxa de 90 Hz, conexão 5G e muito espaço interno. E como parte do seu acabamento, ele conta com um vidro antirreflexo fosco que minimiza as marcas de impressão digital, mantendo seu celular sempre com uma aparência de novo, mesmo com uso diário. Com uma tela de alta qualidade, o aparelho oferece alguns diferenciais, como profundidade de cores e a tecnologia True Color, que oferece definição e precisão muito melhores. Para isso, o aparelho também conta com a gama de cores DCI P3, que deixa as imagens mais vibrantes e bem destacadas. Além disso, sua tela possui proteção Gorilla Glass 6, que torna resistente contra quedas e arranhões. Visualmente idêntico ao seu irmão maior, o Mi 11 Lite, ele traz ainda um painel de 6,55 polegadas AMOLED com resolução Full HD+, e há suporte ao Dolby Vision e ao HDR10+. E para uma navegação mais fluida, a marca oferece taxa de atualização de 90 Hz. Ele também tem alto-falantes estéreos, por isso assistir a um filme ou jogar no aparelho é muito mais prazeroso aqui, pois o som consegue envolver bem o usuário. O conjunto fotográfico é formado por uma lente principal de 64 megapixels, uma ultra-wide de 8 megapixels com ângulo de visão de 119 graus e fechamos com a telemacro, ou seja, uma lente híbrida que pode servir tanto como macro e teleobjetiva de 5 megapixels de resolução, enquanto que na frente esse Xiaomi ganhou uma lente de 20 megapixels. Quanto ao desempenho, ele conta com 6 ou 8 GB de RAM e 128 ou 256 GB de espaço interno, podendo ser expandida para até 1 TB através de cartão microSD. E vem equipado com Snapdragon 778G e GPU Adreno 642L, que apesar de não ser um chipset gamer, não vai te deixar totalmente na mão se você quiser curtir um jogo mais leve. Apesar de ter tela de 90 Hz, o Mi 11 Lite não tem hardware suficiente para passar dos 60 FPS, na grande maioria dos jogos, algo que vai ficar restrito apenas a títulos mais simples. Mas se você está se perguntando se dá para jogar um Genshin Impact, por exemplo, sim. No entanto, é possível notar alguns congelamentos em cenas pontuais, segundo reviews de quem testou o aparelho. E quanto à bateria, ele possui uma de 4.250 mAh, que apesar de não ser uma das maiores, ainda assim você vai ter dificuldade de zerar ela ao fim do dia. A fluidez da interface e a agilidade com que o modelo opera aparecem entre os principais elogios feitos pelos compradores em sites de venda. Muitos ainda pontuam o ótimo custo-benefício do aparelho, que possui um desempenho de qualidade por um bom preço. Poco F4. Com um design todo em vidro, muito bonito e sofisticado, por sinal, o Poco F4, lançado ao final de junho do ano passado, tem sido um dos mais importados, devido a essa relação custo-benefício. Processador Snapdragon 870, câmera tripla de 64 megapixels e bateria monstra são só algumas das riquezas desse aparelho. A tela de 6,67 polegadas com resolução Full HD+, alcança brilho alto, tem contraste infinito para preto perfeito e ângulo para visão boa. A tela de 6,67 polegadas com resolução Full HD+, alcança brilho alto, tem contraste infinito para preto perfeito e amplo ângulo de visão para uma boa visualização em qualquer situação. A taxa de atualização de 120 Hz garante boa fluidez e o sensor de toque a 360 Hz ajuda a termos melhor tempo de resposta em jogos. Em relação à câmera, são 64 megapixels na traseira, 8 megapixels ambos ultra-wide e 2 megapixels na lente macro. E para as selfies, há um sensor frontal com 20 megapixels. Em desempenho, ele é equipado com um processador potente Snapdragon 870 e vem em versões de 6 ou 8 GB de memória RAM e 128 ou 256 GB de armazenamento interno.
Na prática, em vários testes em jogos como Asphalt, COD Mobile, PUBG, Apex Legends, Mortal Kombat, entre outros, receberam todo o selo roda liso. E com autonomia de bateria de 5 horas de jogatina, ou seja, vai dar para curtir praticamente todos os jogos de boa aqui. E já que mencionei a autonomia de bateria, vale dizer que esse smartphone é um monstro em bateria também. Ele possui 4.500 mAh e um carregador super rápido de 67 watts de potência. É coisa boa demais para um aparelho só, né? Mas, como nem tudo são flores, um incômodo presente em alguns consumidores que testaram está na ausência de entrada para fones de ouvido, algo cada vez mais comum nos smartphones mais premium, e do carregamento sem fio, que é uma pena também. Pelo menos há som estéreo nesse modelo e com uma ótima qualidade, diga-se de passagem. E apesar de não ter entrada padrão para fones de ouvido, a Xiaomi manda um adaptador na caixa para que você possa conectar qualquer fone na porta USB. Além disso, ele traz capinha de silicone para que você proteja o aparelho assim que o tirar da caixa. O Poco F4 possui certificação IP53 para proteção contra respingos e poeira, e vem com versão mais atual do Bluetooth, sendo 5.2 nessa geração, enquanto mantém o suporte ao Wi-Fi 6 e 5G de antes. Ele vem ainda com suporte ao NFC para habilitar pagamentos por aproximação e infravermelho, que já é de praxe da Xiaomi, para controlar televisão e outros eletrônicos compatíveis com o smartphone. É um aparelho muito bom por um preço que, sinceramente, vale cada centavo. Inclusive, se você quiser economizar ainda mais, deixamos link AliExpress dele na descrição, para você importar se assim preferir. Xiaomi Redmi Note 11 Pro. Uma boa opção também é o Xiaomi Redmi Note 11 Pro. Além de uma boa performance do processador, o aparelho entrega um conjunto respeitável de câmeras e uma bateria para um dia inteiro de uso. Ele conta ainda com uma tela Gorilla Glass 5, que torna ainda mais resistente contra arranhões e quedas, e certificação IP56, ou seja, resistência a poeira e respingos de água. Com uma estrutura mais premium, feito com metal nas laterais e vidro na traseira, o Note 11 dá um aspecto muito agradável ao aparelho. Redmi Note 11 Pro 5G conta também com uma tela AMOLED de 6,67 polegadas, com resolução de 1080 por 2400 pixels e taxa de atualização de até 120 Hz, que pode ser ajustada nas configurações do aparelho para um mínimo de 60 Hz para uma economia de bateria. Seu desempenho fica a cargo da plataforma móvel Snapdragon 695 e o modelo oferece combinações de 6 ou 8 GB de RAM, com 128 ou 256 GB de armazenamento interno. Esse chipset é capaz de segurar muitos apps abertos em segundo plano e entregar um bom resultado em velocidade. Ou seja, você vai poder jogar tranquilamente Call of Duty na qualidade alta com boa fluidez, mas sem os filtros extras ativados aqui. A bateria também é um outro ponto de destaque nesse aparelho, visto que ele possui uma autonomia de mais de um dia de uso, o que coloca o Redmi Note 11 entre os melhores, sem dúvidas. Por fim, mas não menos importante, as câmeras. O Redmi Note 11 Pro 5G apresenta um conjunto de 3 câmeras traseiras, uma principal de 108 megapixels, uma ultra-wide de 8 megapixels e uma macro de 2 megapixels. E para as selfies, um sensor de 16 megapixels. Além disso, ele possui Dual SIM, mas não tem memória expansível, pois não é compatível com cartão de memória. E possui entrada de fone de ouvido de 3,5 mm, um diferencial perante os demais, então vale super a pena conferir. Samsung Galaxy M52 5G. O Galaxy M52 é talvez um dos melhores modelos intermediários mais interessantes da marca sul-coreana. Isso porque ela aparece frequentemente em ofertas e possui processador intermediário potente, tela Super AMOLED, bom conjunto de câmeras e bateria para um dia inteiro. A tela segue com as mesmas 6,7 polegadas do modelo anterior, assim como a tecnologia do painel continua sendo Super AMOLED Plus. Porém, agora temos uma taxa de 120 Hz para maior fluidez. O nível de brilho é alto e garante boa visibilidade em dias ensolarados, e a calibração de cores não é das mais precisas, mas ainda está dentro do esperado por um aparelho dessa categoria. Outro bom ponto do M52 é o seu desempenho. O celular traz como processador o Qualcomm Snapdragon 778G e garante fluidez durante o uso dos apps, fazendo com que travamentos sejam algo muito raro aqui. E para ajudar ainda mais o seu desempenho, o Galaxy conta com 6 GB de memória RAM, suficiente para manter um desempenho bom durante o uso. E quanto ao armazenamento, o M52 traz 128 GB, porém o modelo permite espaço para expansão de até 1 TB com um microSD.
Essas quantidades são suficientes para a maioria dos usuários, podendo guardar fotos, vídeos e apps sem dores de cabeça. Em benchmarks, temos um salto esperado entre as gerações com pontuações maiores em todos os testes. É possível rodar jogos como Call of Duty Mobile e PUBG na qualidade máxima, com filtros ativados e boa fluidez aqui. A tela de 120 Hz permite rodar jogos a 120 FPS, mas não espere esse nível de fluidez em todos os games. O M52 ainda traz um conjunto triplo de câmeras, com principal com sensor de 64 megapixels, secundária com 12 megapixels e lente ultra-wide terciária com 5 megapixels e lente para macros. Na parte frontal, temos o sensor de 32 megapixels de antes para selfies. E de quebra, o aparelho ainda filma em 4K na principal e na frontal também, com boa estabilização na imagem. E se você não faz questão de proteção IP contra água e poeira e não precisa de conector de fone de ouvido, já descarta os principais pontos fracos do aparelho. Com um excelente custo-benefício e mais alguns anos de atualizações do sistema garantidas, o Galaxy M52 é uma boa opção para comprar em 2023. E é um celular pronto para o 5G, então você não vai precisar se preocupar em fazer uma troca tão cedo. Samsung Galaxy S20 FE. O Galaxy S20 FE também é um dos modelos imbatíveis da marca. Com inúmeras avaliações positivas, uma das vantagens em adquirir esse modelo é o seu custo-benefício, sendo um smartphone avançado considerando todos os seus atributos, e o preço é um dos mais interessantes, abaixo da média do mercado. É impossível não comentar, por exemplo, o processador octa-core com médias de 2.73 GHz desse Samsung, de 128 GB. A memória RAM é de 6 GB e também é um excelente aliado na hora de ler aplicativos e páginas com muita fluidez. E esse dispositivo também tem bateria de 4.500 mAh, com boa duração, de até 17 horas para reprodução de vídeos e até 70 horas para áudio, segundo reviews. Além disso, seu sistema de câmeras é um dos melhores da categoria, com 3 vezes de zoom óptico, até 30 vezes de zoom digital com super resolução e muito mais. Inclusive, ele tem modo noturno inteligente com sensor de pixel duplo e a tecnologia Single Take. Com ela, você faz fotos sequenciais por até 15 segundos. Ele ainda faz vídeos em 4K, câmera lenta, tem foco automático e tem estabilizador de imagem, além de ter recursos como leitor de impressão digital. Com opções de cores interessantes como branco, verde, rosa e azul marinho, o Galaxy S20 FE possui uma tela Super AMOLED de 6,5 polegadas, dando uma visibilidade mais ampla do que o S20 normal. Equipado com o processador Samsung Exynos 990 octa-core, 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento interno, que já apresenta uma excelente performance, ele ainda possui uma versão mais potente, com 8 GB de memória e 256 GB de espaço interno. A GPU Adreno 650 presente aqui roda todos os jogos para Android com fluidez máxima, mesmo na configuração mais alta, coisa que a Mali G77 do Exynos 990 também consegue. Além disso, para quem gosta de realizar pagamentos usando aproximação, a opção de NFC se faz presente. E para quem procura mais desempenho e fotos melhores que os intermediários, ele pode ser uma boa opção de compra. Xiaomi Poco X4 GT. O nosso top 3 do ranking é um smartphone intermediário com desempenho de top de linha e quase perfeito para games mais exigentes. Então, se você quer um bom celular para jogar, esse pode ser uma excelente opção de custo-benefício para você. Com 8 GB de memória RAM e opções de 128 e 256 GB de armazenamento interno, com 8 GB de memória RAM e opções de 128 e 256 GB de armazenamento interno, o Poco X4 GT vem com um processador potente e muito rápido, que vai rodar liso muitos jogos. Além disso, ele vem com um carregador excelente de 67 watts, que é bastante potente e entrega carregamento super rápido. O aparelho é todo feito em plástico e a traseira tem acabamento fosco, que imita vidro. E a sua tela possui Gorilla Glass 5. A Xiaomi não menciona se o X4 tem certificação IP53 para proteção contra respingos, mas trouxe a entrada para fones que foi removida no antecessor. E ainda sobre a sua tela, ele possui 6,6 polegadas e é IPS LCD, que apesar de não ser uma AMOLED, ainda apresenta cores bonitas. Além de resolução Full HD+, e taxa de atualização excelente, chegando a até 144 Hz por segundo, o que faz a tela desse aparelho ser extremamente rápida e fluida, do jeitinho que a gente gosta. Em relação ao seu desempenho, o poder do processamento do Poco X4 GT é sem dúvida o seu ponto forte.
O chipset MediaTek Dimensity 8100 arrebenta em jogos pesados, oferecendo desempenho digno de celulares acima dos R$ 5.000, com um máximo de qualidade gráfica em altas taxas de quadros. Tudo isso sem gastar bateria demais ou superaquecer. Nos testes de benchmark, esse smartphone se sai super bem. Até mesmo em jogos pesados como Genshin Impact e Call of Duty Mobile são rodados com muita fluidez, mesmo com as configurações gráficas definidas no máximo. Nos testes de benchmark, esse smartphone se sai super bem. Até mesmo em jogos bem pesados como Genshin Impact e Call of Duty Mobile são rodados com muita fluidez, mesmo com as configurações gráficas definidas no máximo, ultrapassando os 60 FPS. Mas não é só isso, ele ainda oferece conectividade excelente, sendo muito rápido para carregar qualquer coisa na internet 5G ou 4G+. E é super ágil para se conectar a dispositivos Bluetooth, graças ao padrão 5.3. Além disso, ele possui uma ótima bateria de 5.080 mAh, que vão garantir uma autonomia de 24 horas ou até mais, dependendo do seu uso diário. E o seu carregamento é super rápido, graças ao carregador de 67 watts, que, segundo testes feitos em reviews, levaram o aparelho dos 5 aos 90% em apenas 35 minutos. E com leitor biométrico na lateral direita integrado ao botão de energia, o aparelho possui ainda infravermelho, entrada USB-C, entrada P2 para fones de ouvido e é Dual SIM, porém não possui slots de memória. E quanto à conectividade, além de Bluetooth, o Poco X4 vem com NFC e é 5G com suporte a Wi-Fi de sexta geração. Galaxy A53 5G. A linha Galaxy A é a que faz mais sucesso da Samsung. Não é de se espantar, já que é onde encontramos o melhor custo-benefício entre o vasto catálogo de opções da marca. Com um preço cada vez mais atrativo nos sites de vendas, o Galaxy A53 é um modelo interessante para os padrões intermediários, visto que ele possui versões de 6 ou 8 GB de RAM e 128 de armazenamento interno, expansível até 1 TB através de cartão de memória. Além disso, ele possui 4 câmeras traseiras, sendo a principal de 64 megapixels, seguida de uma ultra-wide de 8 megapixels, macro de 5 megapixels e um sensor de profundidade também de 5 megapixels. Para as selfies, ele tem um sensor de 32 megapixels, que não é nada mal. E quanto à tela, a Samsung traz para esse modelo um painel Super AMOLED de 6,5 polegadas, resolução Full HD e taxa de atualização de 120 Hz, o que quer dizer que você vai ter um uso bastante fluido aqui. E apesar de ser construído todo em plástico, o Galaxy A53 é resistente à submersão em água doce, até 1 metro de profundidade por até 30 minutos. A Samsung ainda é uma das poucas empresas a equiparem os seus celulares intermediários com certificação IP67. Por isso, já podemos considerar esse um ponto muito positivo aqui. Em relação ao seu desempenho, ele é equipado com um processador próprio da Samsung, o Exynos 1280, que é equivalente ao Snapdragon 778G. Porém, isso não faz dele a melhor opção para jogos, se é o que você quer saber. Pelo menos não para os mais pesados. De acordo com vários reviews, o A53 não é capaz de rodar os jogos mais pesados no máximo, mas PUBG em HD e Call of Duty Mobile no médio entregam boa fluidez. Por outro lado, o que vai deixar alguns decepcionados, infelizmente, é que a entrada para fones de ouvido foi removida. Pelo menos ainda tem slot híbrido para o cartão microSD, que fica localizado na parte inferior ao lado do porta USB e do alto-falante principal. Ele pode não ser o melhor em jogos, mas muitos consumidores elogiam ele pela sua autonomia de bateria e por possuir um bom desempenho sem travas. Além disso, alguns ainda dizem que dá sim para curtir os jogos nele sem problemas, então não podia ficar de fora da nossa lista, né? E antes de revelar o nosso primeiríssimo lugar do ranking, eu quero te lembrar de deixar o seu like se ainda não tiver deixado, porque ele nos ajuda demais. Não deixe de apoiar os criadores de conteúdo que você segue. Xiaomi 11T Pro. Esse é um dos melhores celulares custo-benefício do momento por ter um chipset que oferece ótimo desempenho para a maioria das necessidades. E é por isso que elegemos ele como o nosso top 1 do ranking. Se você quer um celular potente com boas câmeras, não vai se decepcionar com ele, porque ele possui processador Snapdragon 888, que é muito competente e vai rodar liso muitos jogos e apps mais pesados. Além de câmera com sensor de 108 megapixels. Preciso falar mais alguma coisa? Só por isso eu já diria que ele é um ótimo custo-benefício, mas ainda tem mais.
A bateria do Xiaomi 11T Pro é um outro grande destaque aqui, visto que ele possui 5.000 mAh, que segundo várias reviews garante uma excelente autonomia. E ainda vem com um carregador parrudo na caixa, de nada mais nada menos que 120 watts de potência. É um monstro em carregamento, a Xiaomi realmente não economizou aqui. Além disso, a sua tela é aprimorada com paradas similares, com proteção Gorilla Glass Victus, que a torna mais resistente a impactos e taxas de atualização de 60 a 120 Hz. Assim como ele tem certificação Dolby Vision, garantindo uma experiência visual imersiva. Esse smartphone ainda tem compatibilidade com 5G, é Dual SIM e tem GPU Adreno 660. O modelo possui alto-falantes estéreos integrados e boas opções de conexão, entre elas Wi-Fi X, Bluetooth 5.2, GPS, NFC e compatibilidade com USB-C. O sistema de câmeras também atende muito bem, como já fiz questão de mencionar no início. Flash duplo em 2 tons, HDR e gravação de vídeos em 8K na parte traseira. E além da câmera com sensor de 108 megapixels, ele conta ainda com uma ultra-wide de 8 megapixels e uma macro de 5 megapixels. E se você está se perguntando da frontal para as suas selfies, ela conta com um ótimo sensor também, de 16 megapixels. E é possível fazer gravações em até 1080 pixels com ela. Um ponto que achamos que ele deixa a desejar um pouco, porém, é o de não possuir entrada de 3,5 mm para fone de ouvido, nem slot para cartão de memória, então não é possível expandir o armazenamento aqui. Entretanto, ele oferece diferentes versões de memória RAM e interna, com opções de 8 a 12 GB de RAM e 128 a 256 GB de armazenamento interno. Além disso, ele tem recursos como leitor de impressão digital, luz infravermelha para controlar aparelhos domésticos como ar-condicionados, que já é de praxe nos aparelhos da Xiaomi, e ainda sensor de proximidade. Comparando tudo isso que ele entrega com o seu preço, ele sem dúvidas não deixa de ser um excelente custo-benefício. E aí, curtiu o vídeo? Qual smartphone mais te chamou a atenção? Conta pra gente aqui nos comentários. Vale ressaltar que na descrição do vídeo deixamos links de compra nacionais e internacionais também, que encontramos com valores muito mais em conta que os vendidos aqui no Brasil. Em alguns modelos dá para economizar mais de R$300 mesmo com a taxa de importação, então vale ficar de olho. Mas vale dizer que essa taxa pode variar, é claro. Por isso, se você optar por importar o seu smartphone, não deixe de conferir os comentários de quem comprou e fazer o comparativo dos preços no dia que você fizer a sua compra, para ver se vale mesmo mais a pena importar ou comprar daqui do Brasil mesmo. Dito isso, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a fazer a melhor escolha. Não deixe de curtir o vídeo, se inscrever se ainda não for inscrito e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade aqui do canal, hein? Eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!